Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Sou o professor Thiago Loio. Vou falar hoje sobre equações de primeiro grau. Para quem já acompanha aí o canal há algum tempo, já vem acompanhando a série de vídeos aí, consequência aí do nosso último vídeo que introduziu aí o pensamento algébrico. Se você não viu, ainda dá tempo, dá uma olhada lá. Se você está tendo um primeiro contato com equação de primeiro grau nesse vídeo, vai ser importante dar uma frisada, dar uma olhada lá no vídeo anterior do pensamento algébrico. Se não, se você só veio reforçar aí o que você já viu, ou que você já leu, ou que você já teve aí com o seu professor, seja bem-vindo. Antes de mais nada, dá um like, curte aí, se inscreve para poder receber atualizações aí, informações dos próximos vídeos. E vamos lá, equações do primeiro grau. Bem, primeiramente vamos falar da definição, o que é uma equação. A gente pode traduzir informações da linguagem comum para a linguagem matemática, né? Uma equação é quando eu tenho ali uma relação de equivalência, tá? Definida, apresentada pelo sinal de igualdade, tá? Por isso o prefixo equi na equação de equivalência. Então eu tenho uma igualdade, tá? Uma relação de equivalência entre duas expressões, ali no caso uma delas, um dos lados ao menos, um dos membros ao menos, algébrico. Então eu tenho que ter uma incógnita, um valor desconhecido, e uma relação de equivalência. Isso vai ser a definição aí matemática para que eu esteja diante de uma equação. A equação de primeiro grau vai ser uma equação que tenha uma incógnita com expoente máximo 1, né? Ou seja, uma incógnita simples. Pode ter mais de uma incógnita, tá? Desde que elas não estejam se multiplicando. Então eu estou diante de uma equação de primeiro grau, tá? Nós vimos aí no vídeo de pensamento algébrico a transformação da linguagem materna para a linguagem matemática, como a gente também pode ver aqui novamente. Tenho aqui 2 somado a 5, então expresso aqui por meio de matemática essa frase. O triplo de 4, ou a metade de 14, tudo isso são expressões numéricas. Quando eu envolvo, então, um pronome aqui indefinido, um valor desconhecido, então eu passo a representar isso com uma letrinha, tá? Então o dobro de um número, que eu posso substituir por algum, então o dobro de algum número, se eu posso fazer essa substituição de um por algum, então isso aqui não é um numeral, isso aqui é um pronome indefinido, um valor que eu não conheço. Então o dobro de um número, 2 vezes x, 2 vezes a, essa letrinha, essa incógnita ou variável, eu posso substituir por símbolos ou por outras letras, tá? Não precisa ser necessariamente x, apesar dele ser o mais usual na matemática. Então observe que nos 3 últimos exemplos aqui, o certo número somado a 7, ou um número menos 6, nós usamos então a letra para representar um número desconhecido, tá? Esse procedimento pode nos ajudar a resolver diversos problemas, inclusive no dia a dia. Se a gente sabe problematizar, digamos, matematizar, modelar situações reais a matemática, nós vamos poder então, tendo o domínio das ferramentas, resolver o problema. Então essa é a diferença entre a pessoa que sabe matemática e sabe aplicar no dia a dia, daquela que diz, eu aprendi matemática para quê? Se eu nunca uso. Talvez você não use porque você não saiba usar, tá? Porque um engenheiro não encontra um projeto pronto, ele tem que transformar situações reais, o aclive ou declive do terreno, ou a textura do terreno, ele tem que transformar tudo isso em matemática. Ele não pega a altura lá do prédio e qual é a sustentação das vigas, tudo pronto. Não, ele tem que transformar tudo isso em matemática. Assim como em situações bem mais simples, tá? Você vai comprar lá açúcar e café no mercado e volta com a conta e não sabe quanto foi o açúcar, quanto foi o café, mas sabe o total, por exemplo. Você pode modelar isso, pode transformar isso em matemática e pode resolver isso, tá?
Então, algumas pessoas não usam a matemática no dia a dia porque não sabem usar, ou não aprenderam a transformar a situação concreta na situação matemática, fazer essa modelagem para então resolver, né? Vamos ver aqui o exemplo. Tenho aqui, ó, pensei em um número, multipliquei por 3, somei 87 e obtive 123. Todas essas palavrinhas aqui que eu sublinhei, eu tenho que aprender então quais são os conectivos, a transformação matemática para isso. Então, quando eu pensei em um número, eu pensei em algum número. Esse número é um indefinido, é a incógnita. Então, eu poderia aqui, por exemplo, representar isso com x. Multipliquei por 3, somei 87 e o obtive igual. Obtive 123. Repare que eu acabei de transformar aqui tudo que estava escrito em matemática. Transformei numa equaçãozinha, x vezes 3 ou 3x mais 87 igual a 123. Então, essa modelagem vai ser o primeiro passo, claro, para resolver um problema, né? Mas antes de chegar ali à formalização do algoritmo para resolução, vejamos essa situação. Então, se eu obtive 123 quando somei 87, vamos subtrair esse 87. Então, o número aqui é 36. Sendo que esse número foi obtido quando eu pensei num número e multipliquei por 3. Se eu multipliquei por 3, para eu descobrir qual é o número, então eu vou fazer o inverso, vou dividir. Então, quando eu divido aqui 36 por 3, eu obtenho 12. Então, o número que eu pensei, o número pensado é 12. Ah, professor, pode fazer assim? Pode. Mas nem todo problema vai ser tão simples de ser resolvido, principalmente mental, de forma mental, né? Mentalmente. Por isso a gente vai lançar mão de algumas ferramentas, que na verdade nada mais são que simbolizar tudo isso que a gente fez aqui. Operações inversas. Quando eu falo que somei 87 e obtive 123, se eu somei, o inverso de somar, subtrair. Por isso eu subtraí ali. Quando eu falei que eu multipliquei por 3, o inverso de multiplicar é dividir. Dividir por 3. Mas repare que tudo isso numa determinada ordem. Se eu fizesse fora de ordem, isso teria problema. Nós já vimos isso em expressões numéricas, né? Nós temos uma ordem para resolver as operações. Tá? Bem, então também podemos representar esse número desconhecido por x ou qualquer outra letra, como eu falei. E aí escrever isso aqui, ó, como eu havia escrito ali atrás, viu? Interessante. Então, quando nós temos um número multiplicando a letra, é mais comum escrever esse número primeiro, né? Então, o x vezes 3, mais usualmente é expresso assim, 3 vezes x. Essa multiplicação entre letra e número, ela pode ser subtendida, tá? De forma que eu escreva aqui somente 3x. Então, 3x é a mesma coisa que 3 vezes x ou x vezes 3, tá? Não esqueçam isso. Então, aqui eu tenho 3 vezes x mais 87 e obtive 123. E agora vamos fazer aqui o que a gente chama de algoritmo de resolução, que na verdade são técnicas que obedecem uma ordem para resolução. Nessas técnicas a gente vai desfazer as operações. Então, por exemplo, aqui eu somo 87. O contrário de somar é subtrair. Então, eu vou lançar esse mais 87 aqui para o outro lado, fazendo o inverso de somar, que é subtrair. 123 menos 87, 36. Observação. Nós temos que fazer a ordem inversa das operações. Quando a gente aprende expressão numérica, a gente aprende que a ordem das operações são primeiro potências e raízes, depois multiplicações e divisões, por último adição e subtração.
Para desfazer, eu vou fazer o processo inverso. Então, para desfazer, para obter o resultado de uma equação, primeiro eu vou resolver equações. Primeiro eu vou resolver adições e subtrações, depois multiplicações e divisões, e só por último potências e raízes. Então, vou fazer o processo inverso, tá ok? Então, agora que eu fiquei com 3 vezes x igual a 36. Então, agora eu não tenho mais soma, não tenho mais subtração. Vou fazer, então, o que? Vou resolver essa multiplicação, desfazendo ela com operação inversa. Então, esse 3 vezes aqui vai se tornar, na verdade, um dividido por 3. Operação inversa da multiplicação, divisão. Então, fico com 36 dividido para 3, 12. Então, assim, a gente acabou de resolver essa equação, tá? Bem, como eu já havia definido, mas aqui agora formalmente, escrito bonitinho, ó. Então, equação é uma expressão algébrica, ou seja, em que há pelo menos uma letra, incógnita ou variável, tá? E uma relação de equivalência e igualdade, tá? Bem, uma equação é dividida pela igualdade, a igualdade está ali separando dois pedaços, né, que a gente vai chamar esses lados de membros da equação. O lado esquerdo, no meu caso aqui, o lado esquerdo, primeiro membro, o lado direito, segundo membro, tá ok? Então aqui nós temos primeiro membro, lado esquerdo, segundo membro, lado direito, a nossa incógnita, nosso valor desconhecido é o x, e esses carinhas separados são os termos ou monômios, tá? Aqui eu tenho uma outra equação, 2a dividido por 5 mais 1 igual a 7. Primeiro membro, lado esquerdo da equação, segundo membro, lado direito da equação, a incógnita é a e os termos são esses aqui. Tá ok? Agora vamos resolver essas equações. Então aqui é a primeira. 3x menos 4 igual a menos 6 menos 3. Bem, vamos resolver primeiro aqui, como eu disse, a gente vai fazer a operação na ordem inversa das prioridades. Então aqui o que eu vou resolver primeiro é a adição e subtração. Então aqui eu tenho que menos 6 devo 6, menos 3 devo 3. Então estou devendo no total 9. Então vou juntar essas duas informações aqui, de forma que menos 6, menos 3, menos 9. Agora esse menos 4, né, uma subtração, eu vou passar para o outro lado, para o outro membro. Repara, aqui está a minha igualdade separando. Quando eu pegar esse menos 4 aqui e passar ele para o segundo membro, ele vai fazer a operação inversa de subtrair. Ele vai somar. Então eu vou ficar com menos 9, que já estava aqui no segundo membro, com mais 4. Então estou devendo 9. Tenho 4, mais 4 representa o que eu tenho, meu saldo. Estou devendo 9, tenho 4, vou ficar devendo 5 ainda. Está aqui, ó, devendo 5 ainda. E agora o 3x, como eu disse aqui, o sinalzinho de multiplicação aqui está subtendido, ó. Tá? Todos os inteligentes podem ver, tenho certeza que vocês estão vendo ali agora. E aí essa multiplicação aqui, 3 está multiplicando, ele vai lá para o outro lado, para o segundo membro, agora fazendo o contrário de multiplicar, dividir. Então eu vou ficar com menos 5, que já estava aqui, dividido por 3. Bem, como menos 5 terços é uma fração irredutível, né, são primos entre si, não tem o que eu possa fazer aqui para simplificar isso, eu posso terminar aqui, bonitinho, dizendo que meu x vale menos 5 terços. Se o problema talvez me pedir uma solução decimal, eu preciso de um valor decimal, então eu vou fazer uma divisão, né, já sabemos aqui que o sinal de fração nada mais é que uma divisão. Então, vou fazer a divisão aqui de 5 por 3, levando em conta que divisão com sinal diferente está negativo. Vou fazer a divisão de 5 por 3 e negativar o resultado. 5 dividido por 3, 1,666. E lá vai uma dízima periódica.
Vou colocar então aqui o sinal de negativo, divisão de sinal diferente, né? 5 em cima era negativo, 3 embaixo positivo. Então tem como resultado na forma decimal menos 1,6666. Lembrando que poderia ter deixado na forma de fração, já que era uma fração irredutível, ok? Bem, aqui o segundo exemplo, nós vamos fazer ele aqui todinho, tá? Passo a passo, não apresentei aqui já escrito, já feito. Então vamos lá, primeiro eu vou desfazer essa soma. Olha só, eu tenho aqui um mais 1 no primeiro membro, vou passar ele aqui para o segundo membro. Então vou ficar, ó, vou repetir aqui o 2A dividido por 5, não mexi nele. O igual, não vou escrever esse mais 1 aqui, porque eu já passei ele para o outro lado. 7 já estava aqui. E aqui agora o que eu vou colocar é o mais 1, que foi aqui para o outro membro, para o segundo membro, só que agora ele vai fazer o contrário de somar, que é subtrair. Então vou ficar com 2A sobre 5 igual a 7 menos 1. Bem, 2A vou repetir, 7 menos 1 eu tenho certeza que todo mundo aí sabe, dá 6. Ó, bem passo a passo. Muito bem, agora qual é o próximo passo? Não é usual encontrar isso aqui, então tem aluno, para quem já viu a equação, que vai, ó, não sei o que fazer agora, professor. Bem, reparem, no primeiro membro, eu tenho uma divisão. O 5 aqui está fazendo papel de divisor. Então, esse mais 5 que está sendo divisor, ele vai passar para o segundo membro, fazendo a operação contrária de dividir, que é multiplicar. Então, eu vou ter 2A igual, vamos colocar direto o resultado? O 5 vai para lá multiplicando, então vai ficar 5 vezes 6, ó, 30. Aqui, sim, é o mais comum de se encontrar um número multiplicando uma letra. E aí, o contrário de multiplicar, como eu já havia dito, é dividir. Então, esse 2 que está sendo multiplicador vai passar aqui para o segundo membro como divisor. Já que ele vai passar, então ele deixa de existir aqui no primeiro membro. Eu fico lá no segundo membro com 30 dividido por 2. 30 dividido por 2, 15. Ok? Muito bem. Agora vamos verificar, vamos entender o que a gente encontra. Porque muita gente encontra o resultado lá da equação e encontra, entrega a folhinha para o professor ou fecha o caderno e o que a gente encontra, na verdade, é o resultado, é a solução da equação. Se é realmente a solução, eu posso testar para verificar se vai dar certo, né? Então vamos entender aqui como é que a gente verifica a solução de uma equação. Bem, a solução de uma equação é o valor que, quando eu trocar lá na letrinha, se eu encontrei que o A é igual a 15, significa que se eu pegar esse 15 e trocar no lugar do A, se o A é igual a 15, o 15 é igual a A, posso trocar. Se eu trocar esse 15 no lugar do A, eu torno aquela equação uma sentença matemática verdadeira. Esse é o objetivo. Então, repara, eu tenho aqui 2A dividido por 5 mais 1 igual a 7. Nós encontramos que o A é 15. Então, vamos verificar. Se o A for 15, significa então que 2 vezes 15 dividido para 5 mais 1 vale 7. Vamos verificar se isso aqui é verdade. 2 vezes 15, 30. 30 dividido para 5, 6. 6 mais 1, 7. Ok. Ou seja, realmente, quando eu troco aqui o A por 15, eu obtenho realmente aqui o 7. Então, eu torno esses dois lados realmente equivalentes. 2 vezes 15, 30, dividido para 5, 6, mais 1, 7. Que bagunça que eu fiz aqui, né? Então, realmente funcionou. Então, isso eu posso fazer com qualquer equação, testar o resultado. Se eu, por acaso, testasse e não desse 7, então alguma coisa eu teria errado.
Se eu encontrei o A igual a 15 e testei e ele funcionou, significa que essa resposta A igual a 15 está correta. Eu posso entregar meu exercício com a consciência tranquila. Tá ok? Assim se verifica o resultado, a solução de uma equação. Bem, pessoal, deixo aí a frasezinha aí sobre essa amplitude de conhecimento. Tirei aí da série Dark, achei frase profunda. O que sabemos é uma gota e o que ignoramos é um oceano. Lembre-se disso, busquem mais, cada vez mais gotas. É isso aí, um abraço. Curte aí, compartilha, se inscreve no canal. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.